Tá na hora, gente. Católicos Querem Saber podcast em clima natalino. Aqui, Carlos Magliano de verde. Ali, Tiago Souza de vermelho. Isso. 2 duendes do Papai Noel. Não, é a verdadeira árvore de Natal. A árvore de Natal. Então, você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado por, ao longo desse ano, estar aqui acompanhando o nosso podcast. E hoje é clima natalino, hoje vamos falar sobre Natal e hoje vamos falar também de um assunto paralelo que não está ligado diretamente ao Natal, mas eu resolvi trazer uma reprise de uma aula que eu dei para o grupo de teologia, que eu acho que vai ser interessante todos vocês conhecerem. Muito bom, então se inscreva no canal, você que está acompanhando a gente aí, chegamos a 21 episódios, esse daqui é o episódio 21 e você ainda não é um inscrito, como assim? Chegou a 21 episódios, assistiu e ainda não se inscreveu, inclusive se você estiver pelo YouTube se inscreva e se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dê as 5 estrelinhas, tá? Ajuda bastante o Spotify também a entregar o episódio para mais pessoas e aqui você deixando o seu like e se inscrevendo ajuda demais. Romito, como de costume, coloca pra gente aí o vídeo, como que a pessoa faz para se inscrever no canal e também acompanhar o nosso episódio dentro da plataforma Bíblia Mais. Você quer continuar aprendendo com os nossos conteúdos, mas ainda não sabe como encontrar tudo direitinho? Então, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para se inscrever no canal do YouTube e também como encontrar os episódios do podcast na nossa plataforma. Primeiro passo, acesse o YouTube e procure por Católicos Querem Saber. Clique no botão inscrever-se. Em seguida, clique neste sininho e marque todas. Dessa forma, sempre que sair um novo episódio, você receberá as notificações no seu celular. Agora, se você é aluno e prefere ouvir os nossos conteúdos dentro da plataforma, vou te mostrar o passo a passo. Abra o seu aplicativo Na página inicial, você pode procurar por Católicos Querem Saber podcast. Aqui estarão as 2 temporadas disponíveis. Basta clicar na temporada desejada e escolher o episódio que deseja assistir. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos episódios. Estude e aprofunde a sua fé com a Bíblia Mais. Isso aí, muito bom. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ajuda a nossa mensagem chegar ainda mais longe. Bom, episódio especial de Natal, mas o depoimento não pode ficar fora dessa, né? De jeito nenhum. Não. Então, o comentário é do Ricardo. O sobrenome dele, eu não sei se a pronúncia vai estar correta. Tá escrito como Chiconello, mas deve ser um Ticonello. Isso. Ou o Giacomo, né? O seu tem, né? Giacomo. Giacomo. É. Vamos lá. Opa, bom dia. Para mim, foi incrivelmente revelador estudar Marcos versículo por versículo, mas o mais revelador foi entender que o coração da Bíblia são as bem-aventuranças. Maravilha. Hoje procuro viver conforme a vontade de Deus que Jesus Cristo ensinou. Estudar a Bíblia Mais é incrível. Que bom, abraço aí para você, meu irmão. E obrigado pela companhia, pela caminhada ao longo de 2025 e aguardo a sua presença, como a presença de todo mundo em 2026, tá bom? Obrigado pelo carinho, Feliz Natal aí para você, para sua família. Muito bom. E para a gente poder começar esse episódio de Natal especial, a gente vai ter uma reprise aqui, mas uma dúvida sobre o Natal não pode ficar sem solução. E a dúvida é da Vilma Alves e eu confesso que é a dúvida que eu tenho também. Você tá? tem? Todo ano. Todo ano é essa dúvida. Tá. Então, qual a missa é mais importante? A do dia 24 de dezembro ou do dia 25 de dezembro? Ou as duas, tem que ir de noite, de dia. o que você acha, Thiago?
Eu fui catequizado que as duas, que cada uma tem uma liturgia diferente, então você precisa ir à noite e no dia 25 também. Pois é. E agora? E agora? E agora? Quem Veja só. poderá nos defender? É dia de guarda, ou seja, é dia de ir à missa, o Natal. O Natal é um dos dias de guarda que nós temos. Agora, a missa de Natal, presta atenção nisso aqui. A missa de Natal tem 4 formulários diferentes. Ou seja, tem 4 formas de celebrar a missa de Natal. Tem a missa da véspera, a missa da noite, que é a chamada do galo. Tem a missa da aurora, que é de manhã cedo, e tem a missa do dia, que é ao longo do dia de Natal. Não são 4 missas diferentes. É uma missa só, é a missa de Natal, com 4 formulários de celebração dependendo da hora. Isso significa que qualquer uma das 4 que você for, você cumpriu o preceito. Se você for na missa da véspera, que é mais cedo um pouquinho no dia 24, ou na missa da noite, que é do galo, ou na missa da aurora de manhã do dia 25, ou na missa do dia ao longo do dia 25, qualquer uma dessas 4 é a mesma missa. Ela só muda de nome porque tem um formulário para cada horário. Então, se você gostar de a missa, pode ir nas 4, não tem problema nenhum. Se você quiser em 2, você vai em 2. Mas se você quiser pensar em termos de cumprir preceito, é em uma dessas 4 celebrações aqui. Interessante. Matou a charada? Matou a charada. Mas é aquela questão, a pessoa não precisa pensar só em cumprir preceito. Não, né? não. Então, Estou falando de... é a regra, né? Porque, assim, a pessoa não tem que pensar em ir à missa para cumprir o preceito. Sim. Porém, do outro lado, não se deve catequizar as pessoas de forma errada. Sim, verdade. Então, é um erro catequético dizer, olha, você tem que vir, por exemplo, como disseram para o Tiago, no dia 24 e no dia 25. Isso é um erro catequético, litúrgico. Está errado. Então, vai ensinar? Ensina certinho. E a pessoa decide se ela quer em 1, 2, 3 ou 4 missas. Aí eu não aguento que alguém vai dizer assim, mas se a gente explicar isso, as pessoas não vão querer ir nas 2. Ué, e o que você tem com isso? O que você tem com isso? Que a pessoa não vai querer. Problema da pessoa, ué. Por que tem que mentir? Por que tem que falar o engano? É verdade. Eu sei que tem muita gente que fala o engano porque não sabe. Sim. Estou dizendo que todo mundo que te ensinou isso mentiu. Só que vamos ensinar certinho. E certinho é isso que eu acabei de explicar. É uma missa só, com 4 formulários. Sim. Qualquer uma dessas 4 formas de celebrar, você estará cumprindo o preceito. Sim, perfeito. Algumas semanas atrás a gente teve a Imaculada Conceição, Sim, que é dia um preceito também, dia 8. Quem foi à missa no dia 7 à noite cumpriu o preceito nesse sentido? Porque nesse ano, dia 7 foi domingo. Exatamente. Não cumpriu, porque a missa celebrada dia 7 à noite foi a missa de domingo. Foi do Advento. Isso aí. É uma liturgia. Na segunda, dia 8, foi outra missa. É a missa do dia 8, Imaculada Conceição. É o dia de guarda. Entende? Uhum. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É diferente do que eu falei do Natal. Uhum. Porque o Natal é uma missa só com 4 formulários, 4 formas de celebração. Perfeitamente. E agora a gente vai convidar todo mundo a assistir uma aula que foi trazida, foi feita no início do ano. Aí é muito legal porque as pessoas vão ver que é um cenário diferente, né? Isso, eu acho que uma das grandes diferenças que tem é o cenário, né? A gente estava no cenário antigo, câmeras antigas também, diferentes dessas. Então você vai notar diferença aí na qualidade de imagem e na iluminação, enfim. Mas não é isso o importante. O importante é você perceber o assunto. Porque Natal, gente,
é renovação, é nova criatura, é renascimento, não é isso? É mudança de vida, isso é Natal. E eu abordei no início do ano, com a turma de teologia, um tema bem interessante. E o tema era: por que tem tanta água na Bíblia? Não tem um dilúvio? Tem. E tem outras águas também. Por exemplo, segundo Gênesis, a terra é retirada da água. A gente até já comentou isso aqui também. Então tem muita água na Bíblia. E que culmina onde? No nosso batismo, que é com água, que é nosso renascimento. É o novo homem. Então a gente vai entender neste Natal um pouco do significado da água na Bíblia, para a gente entender bastante desse significado do renascer, da mudança, da morte do velho homem para o novo homem, que o Cristo, que a gente está celebrando nesse Natal, veio trazer para a gente. Então fique aí agora com uma reprise de uma aula que eu dei para os alunos da turma da teologia. Como a maioria aqui do YouTube não é da turma de teologia, do curso de teologia, você vai gostar desse presente de Natal aí. Aproveita. De onde Deus tirou o mundo? Nossa. Que pergunta, hein? De onde Deus tirou o mundo? Tem a terra, né? Sim. Da onde Deus tirou? Eu não sei. Não sabe, não? Não sei. Aí se a gente traz por evento científico, a gente vai para uma outra seara que eu acredito que está tudo junto, né? Uhum. Mas da onde surgiu o primeiro átomo ali, a gente não consegue entender da onde que veio isso tudo, né? Então, não sei. Vamos ver aí, ó. Abre aí, Thalia. Segunda carta de Pedro 3,5. Segunda carta de Pedro 3,5. Vamos ver aqui, ó. Olha o que está dito, olha o que Pedro nos diz, Tiago. Uhum. Mas eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra, e esta, a terra, tirada da água e estabelecida no meio da água pela palavra de Deus. Uhum. O que Pedro está ensinando aqui? Que surgiu da água, o mundo. Ele está dizendo, Tá. ele está dizendo que Deus tirou a terra de dentro da água, não foi isso? Então já existia água, e aí Isso. da água... Perfeito, Tá. é isso aí. Está dizendo que já tinha água e que de dentro da água ele tirou a terra. Que interessante. Não é isso que está escrito aí? É, E mais. tirado da água. E ele está dizendo que a terra foi estabelecida, ela está colocada Certo. aonde? No meio da água. Era como eles enxergavam, né? Exatamente. Então, para você entender isso aqui Tá. e entender tudo que a Bíblia vai falar de água, você tem que saber o que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo, gente, é o seguinte, que Deus tirou já tinha água, estava tudo cheio d'água. Deus tirou a terra de dentro da água e estabeleceu, firmou, fixou a terra no meio da água. Certo. Por que Pedro está dizendo isso, Tiago? Olha, Pedro era pescador, né? Então, acredito eu que tem a ver com esse ofício que ele já exercia de saber que a imensidão de água no mundo que ele tinha visto era muito maior que a Terra. Então, teoricamente, na minha visão aqui, eu não tenho cola nenhuma, tá, gente? Eu tô aqui como aluno também. Mesmo. Eu vejo que por a quantidade de água ser muito maior do que de terra, seria essa lógica que ele utilizava, que Deus retirou ali no meio da água e ergueu a terra para poder ficar ali em uma parte. Aí tem um detalhe, Enfim. porque Pedro, além de ser pescador, ele era judeu. Tá. E aqui Pedro está refletindo o que os judeus, em geral, e não só os judeus, mas todos os povos ao redor, pensavam sobre a terra. Então eu vou mostrar duas imagens agora para vocês. Atenção. Olha essa primeira imagem aqui, gente.
O que é isso aí, Tiago? É o globo terrestre. É o globo terrestre, é o planeta Terra. Uhum. Planeta Terra, isso aí é uma foto real, isso não é um desenho, é a foto A foto da Terra. do nosso planeta. Nós estamos aí dentro, Sim. andando por aí. Esse globo, essa bola que a gente chama de planeta, a gente só tem conhecimento disso há menos de 500 anos. Uhum. A carta de Pedro foi escrita há 2000 anos. Sim. Quando Pedro escreveu a carta dele, ele não tinha a menor ideia disso aí. Ele não sabia que a Terra era um planeta. O que ele pensava, como todos os judeus do tempo dele pensavam, Tiago? Agora é a segunda imagem. Essa segunda imagem é um desenho que eu fiz. Eu sou um artista, olha. Parabéns, Carlos. Esse desenho aí. Eu achei que ele ficou tão bonitinho. Ficou. Então, veja só. Isso aí era o que eles pensavam. O que eles pensavam? Veja que tem embaixo ali uma terra plana, não é? Uhum. E nessa terra as pessoas estão caminhando. Tem alguém com um camelo ali, tem o templo ali, tem as pessoas andando, tem as montanhas lá atrás, tem pássaros, nuvens, e cobrindo essa terra tem uma cúpula. É uma cúpula que cobre a terra. E veja que em volta dessa terra com a cúpula tá tudo um azul escuro. Tá vendo aí? Sim. Porque o que eles imaginavam, Tiago? Que era água? Que era água. Exatamente. Tudo que está em azul ao redor da Terra com a sua cúpula era água. Caramba. Eles imaginavam que o universo, eles não tinham noção de universo que nós temos. Eles imaginavam que tudo era água ao redor. Essas águas ficavam em volta da cúpula que protegia a Terra. Então, pensando como hoje, o que a gente sabe? Que o planeta Terra, ele está orbitando o Sol. Não é isso? Uhum. E em volta do planeta Terra tem o quê? Nada, é vácuo. Uhum. E o planeta Terra, no vácuo, orbita o Sol. Eles não têm a menor noção disso lá na época de Pedro. Para eles, o que hoje a gente vê que é um vácuo, era tudo água. Era tudo água. São as águas da criação. Então, das águas da criação, Deus retira tudo. Então, para eles, tudo era retirado das águas, de dentro da água. Você quer ver uma outra passagem? Sim. Vamos ver agora Gênesis. Gênesis capítulo 1, de 9 a 10. Dá uma olhadinha aí, gente. Gênesis 1, de 9 a 10, no relato de Gênesis 1, que é o da criação. Olha o que está dito. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Ou seja, qual é a cena aí, Tiago? Presta atenção. Estava tudo inundado. Então Deus fala assim, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar. E aí apareceu a terra. Ou seja, a terra, na leitura de Gênesis, ela é retirada de dentro da água. Porque estava tudo inundado. Certo. É a mesma coisa que Pedro falou lá na carta dele. Deus retirou a terra da água e a estabeleceu no meio da água. Por que Pedro está dizendo que Deus estabeleceu a terra no meio da água? Porque tudo em volta da terra continua sendo água. E a terra está ali, estabelecida no meio da água. Sim, sim. E nessa figura aqui, essa redoma, no caso aqui, é cúpula, né? Ela serviria para a água que está em volta não cair em cima deles? Exatamente. Olha a cúpula aí de novo. Olhem aí. Essa cúpula que protege a terra, ela é a proteção contra o quê? Contra as águas que estão em cima. E por isso que era azul o céu. Exato, porque lá é água, na cabeça deles é água. Então essa cúpula protege
para as águas de cima não caírem. Quando a gente lê o relato do dilúvio, o que a gente lê? Que Deus abriu as comportas do céu. Ou seja, uma espécie de janelas nessa cúpula para que as águas que estão em cima desçam e inundem a terra. Agora faz todo sentido. Faz todo sentido? Faz todo sentido. É muito importante conhecer a cultura antiga. Sim. Aí, gente, preste atenção. Entendendo isso que eu mostrei, nós vamos agora ler Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. Os 3 primeiros versículos de Gênesis. Só que eu separei aí, Tiago, 3 Bíblias. Sim. Que eu quero fazer uma comparação. Quem assistiu o episódio número 2 sabe que cada tradução tem o seu esquema. Sim. Então eu trouxe 3 traduções aqui para a gente comparar. Eu trouxe a editora Ave Maria, que é essa aqui. Eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui. E eu trouxe a Bíblia Vozes, que é essa aqui. Então vamos comparar as 3 aí. Primeiro eu vou ler na Ave Maria, tá? Tá. Tá dito ali. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas, preste atenção nessa palavrinha aí, está marcada, Tiago. As trevas cobriam o abismo. Vamos parar só aqui um instantinho. O que é isso? As trevas cobriam o abismo. Você já leu esse texto, Tiago? Já, é. Sábado Santo, inclusive. Sábado Santo. É missa. O que é as trevas cobriam o abismo? O seguinte. Trevas são nuvens escuras de tempestade. Abismo é como eles chamavam as águas de baixo. A terra não está sobre as águas? Tem água em cima e tem água embaixo. A terra está sobre o abismo. Eles chamavam aquele oceano como abismo. Tá. Então, quando você lê abismo na Bíblia, aqui em Gênesis, não pense num penhasco. A gente pensa em abismo como um penhasco, Sim. né? A beira assim, de uma montanha que cai lá embaixo é um abismo. Sim. Abismo para a Bíblia não é o que é abismo para nós. Sim. Abismo para a Bíblia são águas. E também não é o sentido do final daquela água, porque eles acreditavam que a Terra era plana. E aí, no final dessa planície, ali também não é esse abismo, no caso. Não, porque os mares estão dentro daquela cúpula. Então, na hora que chega lá, é como se tivesse uma parede Uma parede, é uma cúpula. Entendi. Que fecha. O abismo são as outras águas que estão o fora dessa cúpula. Né? O desconhecido. Isso, desconhecido. E esse abismo pode invadir a terra. Só não vai invadir porque a cúpula protege e não deixa a água, que é o abismo, entrar. Tá. Mas olha o que está dito aqui. Vamos ler de novo. Gênesis 1. No princípio, estou lendo a Ave Maria, primeira coluna. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, ou seja, a terra estava sem a proteção da cúpula. O abismo tinha invadido tudo, estava tudo inundado e muita tempestade sobre esse aguaceiro todo. Sim. Tá clara a cena? Tá. Aí é que vê o detalhe da Bíblia Ave Maria. E o Espírito de Deus, perceba que é Espírito com letra maiúscula, pairava sobre as águas. Veja, aqui a Bíblia Ave Maria não traduz exatamente como tem que ser. A gente vai ver nas outras, comparar com a Jerusalém e a Vozes. Já falo disso. Deixa eu só concluir. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Que luz é essa, Tiago? Sol. O sol, só que no relato da criação, o sol só vai aparecer no 4º dia. Aqui é o 1º dia. Então, qual é essa luz? Pois é. Então aguenta aí.
Fica com isso aí na cabeça. Tá. Vamos comparar com a Bíblia de Jerusalém? É porque o sol é o luzeiro, né? Que vai ser criado no 4º dia. Isso aqui é o 1º dia. Tá. Vamos lá, Gênesis 1, de 2 a 3. Só que agora no coluna do meio, Bíblia de Jerusalém. Olha a pequena diferença que tem. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas, igualzinho, na Bíblia Ave Maria, cobriam o abismo, igualzinho na Bíblia Ave Maria. E um sopro de Deus, já não é espírito, sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Eu falei aqui, no nosso papo de semana passada, que a palavra ruá, ela tanto pode ser sopro, como pode ser espírito, como pode ser vento. Sim. A Bíblia Ave Maria traduziu como espírito, dando a entender Espírito Santo lá na criação. Mas é uma escolha, atenção, do tradutor da Bíblia Ave Maria. A Bíblia de Jerusalém já escolheu sopro. Agora, se a gente entender bem o cenário, a gente vai ver que a melhor palavra é a que a editora Vozes escolheu. Vamos ler agora da editora Vozes. Gênesis 1, de 1 a 3, última coluna, editora Vozes. Olha o que está dito. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano. A editora Vozes não traduziu como abismo, traduziu como oceano, que fica mais fácil para a gente entender. Uhum. E um vento impetuoso, olha aqui, ó, um vento impetuoso soprava. Veja bem, Tiago, a cena é uma tempestade. O oceano ou abismo cobriu tudo. Em cima dessas águas tem trevas, ou seja, muitas nuvens negras. A cena é uma tempestade. Sim. Aí o que começa a soprar aí? Um vento impetuoso. Um vento impetuoso soprava sobre as águas. Então a tradução da Ave Maria e até a tradução da Bíblia de Jerusalém não permite a gente perceber bem a cena. A cena é uma tempestade, está tudo inundado. E aí termina assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Qual é a luz? É o seguinte, você já viu quando está assim tudo escuro, que vai chover, é 3 horas da tarde, mas está escuro, parece que é noite, são as trevas. Uhum. Aí começa o vento soprar, o vento vai batendo nas nuvens, as nuvens se dissipando. Certo. Fica claro, não fica? Sim. Você dissipou as nuvens, fica claro. É isso que está descrevendo aqui. O vento que veio dissipou as nuvens e agora a tempestade está indo embora. A ideia de Gênesis 1 é contar que tudo estava inundado, havia uma grande tempestade e, de repente, veio um vento que soprou as nuvens e a tempestade se dissipou. Isso é o que está dito quando diz, faça-se a luz. Ficou claro? Ficou claro. Você já tinha lido esse texto assim? Não, nunca. Pois é. Nunca. E não é simples? Sim, simples. É simples. Simples. A versão que é mais falada sobre esse texto acaba sendo da Ave Maria mesmo, né? Até para dar um entender que o Espírito Santo sempre esteve presente. Isso. Não que o Espírito Santo não estivesse presente, mas isso é uma interpretação cristã. Porque quem escreveu isso aqui nem sabia de Espírito Santo. Sim. Isso é escrito, Tiago, 515 anos antes de Cristo. Certo. O governo de Zorobabel está assumindo o poder e ele está descrevendo a terra de Jerusalém como eles encontraram. Aí é que está o ponto da história para você entender. Zorobabel volta do cativeiro da Babilônia para tomar posse da terra de Jerusalém. Como é que está a terra? A terra está destruída, porque os babilônicos tinham passado por lá
e destruíram o palácio, destruíram o templo e acabaram com o governo da terra. Então, a comitiva do rei Zorobabel voltando para Jerusalém, encontram Jerusalém destruída. E eles escrevem de modo simbólico, usando a enchente como símbolo, que a terra que eles encontraram está destruída. Mas agora, através do governo de Zorobabel, essa terra vai ser reorganizada. É isso que Gênesis 1, do seu lado histórico, está nos contando. O que Gênesis 1 está contando é a reorganização de Jerusalém depois da destruição que os babilônicos deixaram lá. Que interessante, cara. Nossa, essa é a importância da gente entender o contexto histórico, né? Que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né, no curso de teologia, para a gente entender o real sentido dessa passagem, porque nunca que ia passar pela nossa cabeça. Nunca. Isso. Quem escreveu, então, está escrevendo isso. E eles usam, aí é que está o pulo do gato para você entender. Eles usam a ideia de enchente. Uhum. E de fim de tempestade para explicarem o que está acontecendo com Jerusalém. De fato, não houve enchente em Jerusalém. Houve uma destruição causada pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Uhum. Mas o modo deles descreverem poeticamente essa destruição é com essa cena de enchente. Sim. Se você observar, o Ezequiel, que estava lá quando Jerusalém foi destruída, ele, no livro dele, roga uma praga contra uma cidade, que é a cidade de Tiro. Sim. O que aconteceu? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Tiro ficou a favor de Nabucodonosor, contra Jerusalém. Então, Ezequiel fica bravo da vida com isso, e ele põe no livro dele uma praga contra Tiro, que ele deseja que a cidade de Tiro seja destruída. Só que você vai ver agora que a maneira como Ezequiel fala sobre a destruição que ele espera que aconteça com a cidade de Tiro é usando as mesmas palavras de Gênesis 1. Olha aí, ó. Gênesis 1, agora Ezequiel 26. Veja como Ezequiel usa as mesmas palavras de Gênesis 1 para falar da destruição de Tiro. Ezequiel 26, 19 e 21. Olha aí, Tiago. Sim. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé, quando te reduzir, falando para Tiro, a uma cidade deserta, não falou que Jerusalém estava deserta lá em Gênesis 1? Igual às cidades desabitadas, quando fizer subir contra ti o abismo. O que é fazer o abismo subir? É a enchente vir, as águas de baixo subirem, e águas abundantes te cobrirem, então te precipitarei junto com os que descem a cova para junto do povo de outrora. Ou seja, Ezequiel quer que a cidade de Tiro seja destruída, já que Tiro foi a favor de Nabucodonosor na destruição de Jerusalém. Como é que Ezequiel descreve a destruição? Como uma enchente. Como se fosse o dilúvio, né? É isso que eu quero chegar, Tiago. O que eles... sempre que eles querem falar da destruição de algum lugar, eles falam usando água. Tá, aí tá, beleza, vamos lá. Eles pegam o contexto da água como punição por algo que está sendo feito de errado contra a vontade de Deus. E aí Deus manda essa água toda para botar um fim, um ciclo e recomeçar. E reconstruir. Exatamente. Então a água, como eles imaginam, vamos voltar lá em Pedro, como eles imaginam que Deus tirou a terra da água, sim, sempre que Deus quiser destruir a terra, o que ele faz? Afunda na água. Depois, quando ele quer reconstruir, ele tira da água. Então, o que nós estamos vendo em Gênesis 1, olha que interessante, é que Jerusalém foi destruída. Não foi por enchente, na vida real. Foi por
invasão da Babilônia, do exército babilônico. Ok. Só que eles vão descrever poeticamente que houve uma grande inundação em Jerusalém e agora vai vir o sopro de Deus, o vento de Deus, para acabar com essas nuvens de tempestade e reconstruir a cidade. É isso que está falando em Gênesis 1. Só uma dúvida, eu acredito que você vai chegar lá, mas se eu estiver antecipando, você fala assim, peraí, que vai chegar lá. Quando esses relatos aconteceram, o texto de Noé, do dilúvio, já era publicado, eles já tinham ciência do dilúvio de Noé, e aí eles pegavam essa referência e meio que assustava as pessoas, ou usava essa temática já em comparação com o dilúvio de Noé, ou não? Sua pergunta é sensacional, Tiago. Vamos ler um textinho, um trechinho do dilúvio de Noé? Gênesis 6:17. O pessoal vai achar que eu tô colando. Não tô não, tá? Tá colando, não tô, não. Tá colando. Né, não. Gênesis 6:17, olha só. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo que há na terra deve desaparecer. Eu peguei só um versículo, o relato do dilúvio é enorme, ele pega capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Só peguei isso aí. Veja só, Tiago, o relato do dilúvio já era conhecido deles quando eles escreveram Gênesis 1. Por que já era conhecido? Porque os judeus aprenderam a história do dilúvio quando estiveram na Babilônia. Essa história do dilúvio que tem na Bíblia não é uma história original da Bíblia. Já era uma história que existia. Tem 2 contos muito mais antigos que a Bíblia que narram exatamente a história do dilúvio. É a epopeia de Gilgamesh e o mito de Atrahasis. Esses 2 mitos, são histórias lendárias, folclore. Eles já eram contados antes da história de Noé. A história de Noé foi aprendida pelos judeus quando eles foram sequestrados para a Babilônia, lá conheceram essas histórias, inclusive de Noé, e voltaram para Jerusalém. E aí lá em Jerusalém eles recontaram essa história usando os elementos da cultura e da fé dos judeus. Você quer ver um exemplo? O personagem, então, Noé foi criado por eles? Foi. Não existiu, Noé? Não existiu Noé. Esse dilúvio que toma a terra inteira, vou contar para você, ó. Vou ler aqui para você. Gilgamesh, já ouviu falar dele? Não, primeira vez. Então vou ler. E Atrahasis também não, né? Não. Porque eu vou te contar a história de Atrahasis. Tá. Atrahasis, que quer dizer muito devoto, é informado pelo deus Enki que deve construir uma embarcação para salvar sua família e os animais de uma grande inundação e que os outros deuses mandarão sobre a terra da Babilônia. Atrahasis constrói a arca. Vem a grande chuva que inunda toda a terra até o topo das montanhas. Após 7 noites, a chuva termina. O barco encalha numa montanha alta chamada Nisir. Atrahasis solta 3 pássaros da arca, uma pomba, uma andorinha e um corvo, para ver se havia terra seca. Atrahasis faz um sacrifício aos deuses que ficam satisfeitos e fazem uma aliança com o povo de não mais enviar um dilúvio. Você conhece isso? Conheço. Só que a gente ainda foi mais preguiçoso, né? Que só foi uma pomba, né? Aí a deusa Estar chora pelos seus filhos que estão mortos e a sua tiara brilhante brilha no céu, relembrando o choro da deusa Estar. Você lembra alguma coisa? Sim, um arco-íris. Um arco-íris. Isso aqui que eu li é a história de Atrahasis, escrita 200 anos antes do dilúvio de Noé. Ou seja, quando os judeus foram para a Babilônia,
eles conheceram essa história e trouxeram essa história. E usaram essa história foi usada por eles com um objetivo. Aqui eu não vou entrar no objetivo do dilúvio, porque a gente tem dentro do curso de teologia, os alunos estudam lá isso. Eu posso até falar aqui, mas hoje não dá tempo. Mas a ideia é essa. A ideia é, sempre que falar de destruição, falar de enchentes. Tá. E aí, Vamos lá. Pensa aí, Tiago. Não, é que isso vai do Gênesis ao Apocalipse também, né? Então vamos ler o Apocalipse? Você tá colando, Tiago? Não. Thalia, Eu não colando. Eu não li. Ele tá colando. Não dá. Não dá. Vamos lá, vamos ler o Apocalipse, gente. Vamos ler o Apocalipse. Caramba, eu ia citar essa passagem aqui mesmo. Então lê você. Posso ler então? Leia aí. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. E o mar já não existe. O que Apocalipse 21 está falando, Tiago? Ele está falando que Jerusalém, que nessa época já estava destruída de novo, porque quando João escreve Apocalipse, teve uma outra destruição em Jerusalém. 70 anos depois de Cristo, o general Tito, do exército romano, quebrou tudo lá. Quebrou tudo. E agora, João está dizendo que Jerusalém vai ser reconstruída de novo. Só que dessa vez não vai mais existir mar. Porque o que João está dizendo? Ela vai ser reconstruída para sempre. Não vai ter mais destruição depois. Porque não vai ter mais mar. Não vai ter mais abismo. Não vai ter mais abismo. Não vai ter onde mergulhá-la de novo e destruí-la. Caramba. Entendeu? Que maravilha. Exatamente. Então nós estamos fazendo o que aqui hoje? Entendendo o pensamento do homem bíblico. Como é que ele imaginava o mundo. Tá. Beleza. Então, nessa... Calma aí, que vem todas essas possibilidades em cima, né? Por exemplo, a besta que vai subir do mar, por exemplo. Então, tem um sentido muito maior do que a gente já conversou aqui. Até no Católicos Querem Saber podcast, que a gente já teve essa possibilidade de conversar. Mas quando a gente aprofunda, então vai muito além disso. Porque essa besta que surge do mar não é simplesmente saindo ali na beirada da praia. Ela tá vindo do abismo. Ela tá vindo do abismo. Ela tá vindo lá das águas, que o nome técnico para isso é águas cosmogônicas. Olha que chique. Tá vindo dessas águas lá de baixo. Mas eu vou chegar nesse dragão aí, nessa besta. Vou chegar na besta. Vamos chegar lá, então, na besta. E muito bem. O pessoal de casa está acompanhando ou eles estão dormindo? Thalia, tá acompanhando? Eu não tô prestando atenção no chat. Tiago tá zuretinha eu não tô hoje. Prestando... Tá. Cadê o microfone da Thalia, hein, Carlos? Thalia, tem que botar microfone. Fala alto aí. O pessoal tá falando pra você tomar jeito porque você tá colando. Aí, tá vendo? Eu não tô colando. Tá todo mundo sabendo. Eu não tô Gente, colando. Colar eu juro. pecado, vocês sabem disso. Tiago vai afundar nas águas do abismo. Eu não tô colando, galera. É sério, não tô. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta, Tiago. Se você não fez, eu faço pra você. Tá. Por que simbolizar tudo com água? Por que, Carlos? Agora faz essa pergunta pra mim. Carlos, por que simbolizar tudo com água? Pronto. Essa é a pergunta boa, Tiago. Tá. Que eu vou te falar. Olha esse mapa aí, gente. Para estudar a Bíblia com seriedade, gente, antes de mostrar o mapa, estudar a Bíblia com seriedade, você tem que estudar, né? Não é só ficar abrindo Bíblia e falando que na hora você sente. Isso é brincadeira. A gente tem que sentar e estudar mesmo. É o que a gente está fazendo aqui. Olha aí, olha esse mapa. Esse mapa é o crescente fértil. Já ouviu falar sobre isso, Tiago? Não. Isso é importantíssimo você saber. Tá. Chama-se crescente porque, preste atenção que o desenho mais clarinho ali faz uma lua crescente. Tá. Por que ela faz esse desenho? Porque ela pega desde aqui do Egito e vai lá depois da Mesopotâmia. Pega toda essa área, Egito, Jerusalém, a Babilônia, pega tudo isso aí. Por isso que é chamado de crescente. E por que fértil? Porque essa região aí, Tiago,
é onde nasceu a civilização humana. Sim, sim. É o berço da civilização. Os primeiros povos que se estabeleceram como civilização, como cidades, foi aí. Certo. Tanto é que a cidade mais antiga do mundo é Jericó, tem 10 mil anos, e é dessa região aí. Então, veja bem, ela é fértil porque é o berço da civilização humana. E por que os seres humanos se estabeleceram aí em primeiro lugar? Por causa da quantidade de água que tem essa região. A quantidade de rios, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo. Muito falado na Bíblia. Exatamente. Então, é tudo dessa região. Por causa da quantidade de rios, os rios caudalosos, ricos em água, o solo é fértil. Então, é crescente e fértil porque, pegando toda a área, tem o formato de uma lua crescente, e fértil porque os rios dali tornavam tudo muito fértil. Então, de que eles viviam? Plantação. Plantação, agricultura. Lugar ideal para plantação e agricultura. Sim. Agora é que está o detalhe. Chega a civilização, se hospeda ali, próximo aos rios. Você sabe o que acontece com rios, Tiago? De tempos em tempos. Cheias, enchentes. Nós moramos aqui numa área que acontece isso. Sim. Você mora numa cidade onde a cheia de um rio levou a ponte enorme de concreto embora. Todas as pontes da cidade. Não é? Então, por quê? Porque de tempos em tempos, os rios têm as cheias deles. Isso faz parte da natureza. Aí o que acontece? Chega a população, se instala ali, no crescente fértil, para aproveitar os rios, as águas, e ter vida, e ter plantação. De tempos em tempos, o que acontece? Vem a enchente, leva a cidade toda embora. Da onde eles têm que tirar a cidade? De dentro das águas. Entendeu? Entendi. Então é um pessoal acostumado a ter as suas cidades destruídas pelas águas. Sim. E quando eles vão reconstruir as cidades, eles reconstroem tirando as cidades das águas. Fez sentido para você? Total. Então, o que eles descrevem na Bíblia, na forma poética, de enchentes e depois retirado de dentro da água, é o que eles viviam. Eles estão projetando no texto bíblico aquilo que era a realidade deles. Por quê? Quantas vezes eles já perderam cidades destruídas pelas águas? Muitas vezes. E quantas vezes eles tiveram que reconstruir a cidade, tirando o que dava de dentro das águas? Muitas vezes. Então isso virou um costume, uma cultura para eles de, ao se referirem destruição de uma cidade, se referir como uma enchente. Uma enchente. Não que houve uma enchente. Às vezes nem era. Às vezes era a Babilônia que passava destruindo, era o exército. Mas o modo poético de falar era enchente. Sim. E quando eles estavam reconstruindo a cidade, o que eles tinham que falar? No modo poético? Tirando de dentro das águas. Então, isso é o que está projetado no texto bíblico. Esse modo deles de viver perto dos rios e, ao mesmo tempo, tendo que sofrer a destruição das águas e retirar tudo de dentro das águas. Interessante. Ficou claro isso? Ficou claro, cara. E olhando esse mapa aqui, né, vendo o Mar Vermelho, você falou da época da cheia, né, da enchente, mas também tem a época da seca, né? E aí, se a gente for trazer para esse lado também, até falando de águas, a travessia ali do Mar Vermelho, quando fala que o mar se abriu, muito provavelmente é num período desse de seca, né? Que o povo atravessou o Mar Vermelho e, né, a extensão dele aqui até no mapa dá para ver que era um mar bem grande, né? Então, a explicação, teoricamente, para essa travessia do Mar Vermelho seria num período de baixa da maré. Baixa da maré. Existem alguns lugares, aqui no Brasil tem, se não me engano, em Pernambuco, onde o mar some todinho.
as pessoas podem ir lá de bugre, a pé, aí avisam, ó, volta. Daqui a pouco, quando dá meio-dia, as águas voltam outra vez. Então, essa compreensão da água é fundamental para entender o simbolismo que os textos bíblicos usam para falar da água. Aí eu vou chegar na besta e no dragão que o Tiago comentou. Vamos ver aí agora 3 textos. Botei um do lado do outro para a gente comparar. Eu vou começar, Tiago, falando do Gênesis 1:21. Vou usar a Bíblia Vozes, tá? Olha o que está dito. Deus criou os grandes taninim. Não está escrito taninim na Bíblia Vozes. É do hebraico. Na Bíblia Vozes está o que vem a seguir. Monstros marinhos. A Bíblia Vozes traduz taninim, que é uma palavra hebraica, como monstros marinhos. Em outras Bíblias você vai ler serpentes do mar. Em outras você vai ler baleias. Péssima tradução, baleia. Péssima. Mas a melhor tradução é monstro marinho. Serpentes do mar até vai, daqui a pouco eu explico por quê. Mas, Tiago, lendo Gênesis 1:21, que você já leu, você vai na missa Sábado Santo, tem 500 anos, então você já ouviu isso. Então tá lá. Deus criou os grandes monstros marinhos. Que isso? Eu acho que pela compreensão deles seria essa própria questão da baleia, né? Eles viam aquilo e não compreendiam, pensava que seria os monstros marinhos. Não talvez é baleia. Um peixe grande, sei lá. Não é peixe. Não é peixe? Não. É o quê? É um monstro do Lago Ness. É quase isso. É quase isso. Deixa eu explicar. Taninim é porque, quando a gente pega do hebraico para o português, a gente perde alguns sentidos. Taninim era um dragão. Só que o dragão dragão não existe. É mitologia, é folclore, tipo Saci Pererê. Uhum. O Taninim era um dragão folclórico, só que o dragão, na mentalidade daquela época, não é o dragão que a gente tem hoje. Hoje a gente imagina um dragão como um lagarto. Sim. Quase um dinossaurozinho. Sim. O Taninim, o dragão da época deles, era em formato de serpente. Sim. Era em formato de serpente. Por isso é que algumas Bíblias, Jerusalém, por exemplo, traduz como Deus criou as grandes serpentes do mar. Se você abrir a Bíblia de Jerusalém, está isso, as grandes serpentes do mar. Mas aí você pensa assim, mas que serpente que tem no mar? Tem serpente no mar? Não. E por que a Bíblia de Jerusalém fala que é a grande serpente do mar? Aí a Bíblia Vozes traz como grandes monstros marinhos. Afinal de contas, o que é isso? É um animal folclórico, folclore, de um dragão em formato de serpente. E por que o dragão tinha o formato de serpente? O que faz assim, Tiago? Diante do que a gente está conversando, é fácil. Presta atenção em você de casa. A gente está falando de várias coisas aqui de água. O que faz assim, como uma serpente? Isso daí seria a curva dos rios? O rio. A curva dos rios. O rio. Então, o Taninim que Deus criou aqui em Gênesis 1:21, que é um monstro do mar, ou serpente do mar, era um dragão folclórico, formado de serpente, que representava a fúria dos rios. Tá. Porque os rios não destruíam as cidades deles. Sim. Então, o dragão se movimentava e a água... Exatamente. E a água invadia tudo. Uau. Entendeu? Vamos ver mais um texto bíblico? Tá. Abre aí, Jó 7:12. Jó está reclamando com Deus, porque Jó reclama pra caramba. A gente vai estudar o livro de Jó aqui. Paciência de Jó. Paciência, ele reclamou pra caramba. A gente Da vai onde ver aqui, tiraram a gente isso? vai estudar esse texto. Jó 7:12 diz assim: acaso sou o mar ou o dragão
para que ponhas guarda contra mim? Porque o que diz lá em Gênesis, que a gente leu no início? Que Deus empurrou as águas do mar para tirar a terra. Não foi isso que a gente leu? Foi. Aí Jó está perguntando, o Senhor segurou as ondas do mar, segurou o mar. O Senhor também segurou o dragão. Por que está querendo me segurar tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? A discussão de Jó é essa. Sem entrar na discussão de Jó, veja que ele diz que Deus segura o mar e segura o dragão. É o Taninim. É esse animal folclórico que não existe, nunca existiu, mas que eles acreditavam habitar dentro do abismo, dentro das águas. Tá. Entendeu? É. Inclusive, tem uma fonte lá em Jerusalém chamada Fonte do Dragão. Sim. Por quê? Porque houve um terremoto. Isso é real. Houve um terremoto, a terra se abriu e brotou uma fonte d'água. Eles puseram o nome na fonte de Fonte do Dragão. Vai lá em Jerusalém que você vai ver. Por que o nome é Fonte do Dragão? Porque ele movimentou e abriu aquela Isso, porque aquela os fenda, terremotos, a explicação deles. Sim. O terremoto é porque tem debaixo da terra um dragão, que ao se movimentar faz tremer a terra. Sim. Antes de ir para a próxima passagem aqui, por que esse povo tinha tanto folclore assim? Tem uma explicação? Porque igual a gente falou do Saraf, que também era um folclore. Folclore, a cobra de asas, né? Exatamente, a cobra de asas. Você acompanhou os últimos 2 episódios, a gente conversou muito sobre isso. Por que tinha tanto folclore nessa época? Porque não tinha ciência. Era explicação para essas coisas. Era explicação. Tá. Quando você tem a ciência, você não precisa mais do folclore. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então era o modo como eles tinham de explicar as coisas. É muito importante você saber que a Igreja Católica hoje é uma igreja que preza a ciência. Por isso que ela não admite explicação espiritual para tudo, explicação folclórica para tudo. As pessoas me escrevem assim, fulano está doente. Por que ele está doente? Pergunta no médico. O médico vai dizer por que ele ficou doente. Mas o pessoal quer uma explicação o quê, Tiago? Folclórica. Porque o diabo botou nele uma doença, um troço. A Igreja Católica, gente, aqui a gente está numa aula de teologia, tá? A Igreja Católica não caminha por isso aí mais. Isso era na época em que não tinha explicação científica, agora tem. Então, isso que você está vendo são as explicações que eles tinham quando não tinha ciência. Certo. Tá claro? Perfeito. Agora, abre aí Apocalipse 13, 2. Aí nós vamos chegar na besta do Tiago. A besta que o Tiago falou. Né? Tá. Apocalipse 13, 2. Olha aí, Tiago. Sim. O dragão entregou o seu poder à besta. Ou seja, tem o dragão, que a gente já sabe quem é. Sim. E ele entregou o seu poder à besta. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir da onde? Do abismo. Do abismo, das águas, Uhum. mas caminha para a perdição. Aqui, João, no Apocalipse, está falando que a besta é o imperador romano. Nero. E ele ganhou o poder do dragão, ganhou o poder de destruir tudo. Uhum. Porque não é o dragão, o Taninim dentro das águas, que destrói tudo com as águas? Sim. E o imperador romano não estava destruindo os cristãos? Sim. Então, o imperador romano, que é a besta, ele pegou o poder do dragão e agora ele está destruindo tudo. Entendeu? Sim. Faz sentido, E Tiago? por que subir do abismo? Por que o Nero, assim, a besta, no caso, subir do Porque abismo? ele está enfiado lá dentro das águas. O Taninim. No simbolismo. O Nero agora, ele Nero vai vir e vai destruir tudo. Ah, sim. Ele está escondido, ele vai vir à tona. Entendi. Entendeu? Você tem que entender a linguagem simbólica para ver o que estava acontecendo na época. Até porque se João escrevesse o Nero tá vindo aí e vai matar geral, não ia poder circular aquele texto, né? Não, os cristãos chamavam o Nero de besta. De besta. É. E o besta do Nero não sabia que estava Não sabia referindo que a era uma ele. besta.
Entendeu? Então, gente, toda aquela região do Crescente Fértil, inclusive os judeus, sempre que queriam contar alguma história real de destruição, eles contavam usando o simbolismo da água, porque na vida deles, eles já passaram muitas vezes por destruição de água. Aí é que está o interessante. Quando eles começaram a desenvolver inteligência e perceber que eles podiam ficar a uma distância dos rios e que podiam levar a água até as cidades, que aí eles criaram o sistema de levar as águas Irrigação, né? de irrigação, levar as águas até as cidades, e aí eles se afastaram e eles deixaram, olha que bonito isso, eles deixaram de sofrer com as enchentes. Aí eles contavam da seguinte maneira: Deus venceu o dragão. Por quê? O povo venceu as enchentes. O povo venceu a destruição das enchentes. Então é por isso que no Apocalipse Deus vence o dragão. Porque o povo vai vencer aquela destruição. Você pega o mito, o simbolismo e aplica na vida real deles para você entender o que eles estavam falando. Muito bom, muito bom. Gostou dessa, Tiago? Muito bom. E não deixa de ser verdade também, né? Porque a inteligência que a gente adquire também... É de Deus. Deus também vai Deus é que dá essa inteligência. E né? aí eles contam tudo isso de uma forma absolutamente simbólica. Que se você não entender o costume deles, sabe o que você vira? Um fundamentalista fanático. Isso é verdade. Você começa a acreditar que tem dragão, que tem besta, que tem monstro marinho. Você começa a acreditar nisso, tudo como se fosse real. Sim. Porque você não entendeu a linguagem simbólica daquele tempo. Ou fica que nem a Ija colocou aqui, ó. Por que tem pessoas que dizem que o Papa é a besta? Porque deve ser uma besta maior ainda. Muito bom. A gente vai fazer em breve aí uma aula sobre o Apocalipse. Aguarde próximas aulas nossa, não sei qual vai ser. Daqui a 1, 2, 3 aulas a gente vai falar do Apocalipse. Aí a gente pode entrar com detalhe nessa questão do número da besta. Só para terminar, Tiago, e aí Sim. a gente vai para conversar com o pessoal. Eles estão colocando alguma coisa, Thalia? Então, muito bem. Então, só para terminar, Tiago. Hoje, ano 2025, cristãos, que não são judeus, nem moram lá no Crescente Fértil, nós continuamos utilizando o símbolo da água. Sim, no batismo. No batismo. Aí agora você vai entender. Por que no batismo morre o velho homem na água e sai de lá o novo homem? Por quê? Pelo mesmo significado Claro. que Deus ergue, né, da água. Da água. O novo Porque homem. as cidades eram destruídas pelas águas e eram retiradas novas de dentro das águas. Sim. Ao reconstruir cidades novas, reconstruía tirando a cidade da água. Certo. Esse símbolo veio para o rito do batismo cristão. Você pega o velho homem, mergulha nas águas ou joga água nele, aí não tem problema a quantidade de água. Você põe nas águas e retira de lá o novo homem, que saiu daquela destruição, destruiu o velho homem e agora surge o novo homem, filho de Deus. Então, o símbolo do batismo é exatamente inspirado nessa cultura do Crescente Fértil. Muito bonito. E ressignificado também, né? Porque tem o mesmo simbolismo, mas a destruição não vira algo, como posso dizer, de destruição da pessoa, mas sim daquilo que vem do pecado original. Porque né? o velho homem é o homem pecador, né? O simbolismo é esse. Morre o velho homem, morre como afogado. Sim. E sai dali o novo homem. Certo. Esse é o símbolo do batismo. Baseado na cultura
do crescente fértil. Sim, sim, perfeito, perfeito. Engraçado que eu fiz catequese de adultos, né? Eu não fiz catequese de criança. E aí, na catequese de adultos, eu já era batizado na igreja protestante, presbiteriana, então o batismo foi válido. Não precisei ser batizado novamente, rebatizado. Mas na minha turma tinham pessoas que estavam se preparando para o catecumenato, que era o batizado e os outros sacramentos que ia receber na mesma noite. E aí a professora, na época, estava dando a aula da Crisma e do catecumenato, falava o seguinte: gente, tem muitas pessoas que acham que o batismo que vocês vão receber é como se fosse uma fórmula mágica, que você vai ser batizado e quando você sair da igreja, você não vai ter mais vontade de pecar, que acabou tudo, que... Não, mas não é bem isso, porque tem pessoas que colocam uma fórmula mágica em cima do batismo também, principalmente nessa questão de batismo de adultos, como... Faz do batismo uma superstição. Exatamente, o que eu preciso é ser batizado, porque a tendência do pecado que eu tenho é porque eu não sou batizado. As coisas ruins que acontecem na minha vida é porque eu não sou batizado. Se a criança não chora chorando à noite, não dorme, é porque não foi batizado. Exato, no caso das crianças. Então eu acho que é utilizar de algo bom, que é um sacramento, com esse fim de superstição também, né? Então é algo que a gente tem que desmistificar na nossa vida. Isso, catolicismo sem fanatismo e sem superstição. Aí, estamos de volta. Achou diferente? Eu e o Thiago estava muito diferente, hein, Thiago? Tava. Você estava mais novo. Você também. Bem mais novo. Então, essa aula foi gravada no início do ano para a turma de teologia e achei interessante trazer esse tema aqui agora para todo mundo, para você que também gostou, mas não é da turma de teologia. E aí fica o convite. Se você gostou desse tipo de abordagem, desse aprofundamento do texto bíblico, é o que a gente faz no curso de teologia. A gente vai abrir uma nova turma em janeiro e para você receber todas as informações da próxima turma, é só você entrar no nosso grupo de WhatsApp. O QR Code está na tela, o link está aqui na descrição do vídeo, é só você entrar nesse grupo, fica lá aguardando. Não tem bate-papo nesse grupo, esse grupo é fechado, só eu que publico ali as informações que interessam a quem está no grupo. Então, estando nesse grupo, você em breve poderá estar também na nossa turma de teologia, estudando assuntos como esse aí. Tá certo, Thiago? Certíssimo! E a gente não pode terminar um podcast de Natal com a famosa pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Os católicos perguntam e eu sou o porta-voz dos alunos, dos católicos nesse podcast e faço essa questão de perguntar. Há comprovação histórica, científica, algo do tipo que diga quando que Jesus nasceu e se dia 25 de dezembro é essa data? Não há comprovação de nada, é apenas uma questão de tradição e de lendas antigas. Vou explicar como é que isso se dava. Para os antigos, uma vida perfeita, ela tinha que terminar no dia em que ela foi concebida. Entendeu? Para fazer um ciclo perfeito. Não é o dia que a pessoa nasceu, é o dia que ela foi concebida no ventre da mãe. Então, para a vida ser perfeitinha, ela tinha que começar e terminar no mesmo dia. Fazia um ciclo perfeito. Legal? Legal. Aí, tradicionalmente, de forma popular, como é que eles calcularam isso? Quem explica isso é Santo Agostinho, tá? Não sou eu que estou inventando isso aqui, não. Está lá nos documentos de Santo Agostinho, pega o livro dele sobre a Santíssima Trindade, que ele explica isso lá. Ele explica o seguinte: Jesus morreu na Páscoa judaica, que eles calculavam ali no dia 25 de março. Então, Jesus morreu ali dia 25 de março, nos cálculos deles, tá? Não quer dizer que isso tenha comprovação, não. É da forma tradicional como os antigos faziam. 25 de março. Então, se ele morreu dia 25 de março, Jesus teve uma vida perfeita, sim ou não? Aí vai dizer que sim, né? Então,
Já que Jesus teve uma vida perfeita, então se ele morreu dia 25 de março, ele foi concebido que dia? Dia 25 de março. Porque ele tinha que morrer no dia em que ele foi concebido para dar certo essa lenda. É uma lenda de que a pessoa que tem uma vida perfeita morre no dia da concepção. Então, se Jesus morreu 25 de março, ele foi concebido 25 de março. Se ele foi concebido 25 de março, no ventre de Maria, quando ele nasceu? 25 de dezembro. 25 de dezembro, 9 meses depois. Então, fixou aí a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Interessante. Mas isso tem algum significado histórico, real, Não. para as pessoas debaterem em cima disso? Não. Isso é feito através de simbologia antiga. Sim. Se pegou uma ideia de que a vida do homem justo, do homem perfeito, ela termina no dia em que é concebida, para fazer um círculo completo. Então Jesus morreu tal dia, calcularam qual seria então a concepção, né, naquele mesmo dia, naquela mesma data, e botaram 9 meses depois o nascimento, 25 de dezembro. É uma lenda, Tiago. É algo simbólico que ninguém precisa ficar batendo boca para discutir qual o dia do nascimento de Jesus. Até porque no Natal a gente não comemora o aniversário de Jesus. No Natal a gente comemora a encarnação de Jesus. Deus se fez homem e habitou entre nós. O que a gente crê e celebra no Natal é que Deus se fez homem. E aí não interessa a data. O que interessa é o fato de Deus ter se feito homem e vindo morar no meio de nós. Sim. E aquele argumento que muitos protestantes utilizam, que o Natal é uma festa pagã, que era de adoração ao Deus Sol, e isso faz sentido? Faz Os sentido. romanos tinham essa adoração Sim. ao Deus Sol? Porque além dessa conta que eu falei aí, o Natal, 25 de dezembro é o dia do Deus Sol, porque era celebrado o Deus Sol lá em Roma. Então, você tem ali essa marca do Império Romano que cultuava um Deus, por isso que era pagã, a festa pagã. Só que, enquanto os romanos cultuavam o Deus Sol, os cristãos cultuavam a verdadeira luz que ilumina o mundo, ilumina os homens. Como diz Zacarias, pai de João Batista, Jesus é a luz, é o verdadeiro sol que vem iluminar a humanidade. Então, por isso, os cristãos também não tiveram dificuldade nenhuma de trocar a festa do Deus Sol pela festa de Cristo, o Rei que ilumina todos, nascido na manjedoura. Mas veja que isso tudo são camadas de simbologia. Que legal. Não tem nada aí histórico que você possa brigar. Não, Jesus nasceu em junho, outubro, dezembro. Não tem nada disso. E isso importa? Não importa, como eu te falei, porque o Natal não é aniversário de Jesus. O Natal é a encarnação. Deus se fez homem. Sim. Eu acredito que o simbolismo também, né? Hoje, né? O que o Natal importa para convivência, para paz, para harmonia, não cabe discussão, né? Eu acho que o sentido é completamente oposto. Até porque os primeiros cristãos, eles não celebravam aniversário. Eles falavam que celebrar aniversário era coisa de pagão. Isso que hoje os testemunhos de Jeová fazem, que eles não celebram aniversário, os primeiros cristãos eram assim também. Não celebravam aniversário, não. Interessante. Chegamos ao final do nosso podcast aí, especial de Natal. E, poxa, muito legal a gente poder passar essas informações, trazer aí um conteúdo de grande relevância também para o pessoal. Muito bem, então desejo a você, Tiago, ao Romito aqui, nossa parte técnica. Isso. Dá uma boa noite aí, pessoal, que hoje você não falou. Boa noite, pessoal. Aí, desejo a todos vocês um Feliz Natal. Posso terminar com uma história? Pode. Então vou terminar com uma história hoje, uma história de Natal, para você contar aí para quem você quiser. Na noite em que Jesus nasceu, os pastores foram visitar o menino recém-nascido.
E os pastores ficaram preocupados em levar um presentinho. O que a gente vai levar? Aí cada um arrumou um presentinho e foi lá entregar os presentinhos para Maria. Maria estava com Jesus assim no colo e os pastores dando os presentinhos. E aí ela estava atrapalhada, porque recebendo presente, segurando o menino, até que ela olhou assim, tinha um dos pastores que não tinha presente nenhum, porque ele era muito pobre e ele não conseguiu levar nenhum presente. Então ele chegou lá com as mãos vazias. E aí Maria, olhando aquele pastorzinho sem nada na mão, me ajuda aqui, e deu Jesus para ele segurar. E aí ela foi pegar os presentes e arrumar em outro lugar. Ter as mãos vazias foi a sorte daquele pastorzinho. Chegar diante de Jesus sem ter nada foi a sorte dele. Então que nesse Natal a gente não chegue diante de Jesus com a nossa soberba, com a nossa perfeição, com o nosso moralismo, com o nosso conhecimento. Que a gente chegue de mãos vazias, com a nossa humildade, com a nossa simplicidade, com o nosso desejo de ajudar. E isso também vai ser a nossa alegria nesse Natal, receber Jesus em nossas mãos. Um feliz e santo Natal para todos nós. Grande abraço e, é claro, assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.